Olá, graça e paz. Eu me chamo Mônica Fenizola. Eu sou imensamente grata à querida pastora Isa Vieira pela oportunidade de estar aqui refletindo com vocês algo tão precioso, a qual é o conhecimento de Deus, na edição desta semana a respeito de alinhamento. No livro do profeta Zacarias, retrata o retorno do povo de Deus após um exílio que durou 70 anos. E ele é usado por Deus a desafiar o povo à volta da fidelidade com Deus. Ainda direcionando a Zorobabel na promessa que Deus lhe deu, que ele iniciaria os fundamentos e concluiria a restauração do templo. Apesar de todas as adversidades na obra de reconstrução do templo, que verificamos desde Neemias, até o momento em que no capítulo 4 do livro de Zacarias nos mostra relatos da visão que o profeta teve e seu esclarecimento no tocante à instrução a Zorobabel, que diz no versículo 6: Esta é a palavra do Senhor, Zorobabel, não por força nem por poder, mas pelo meu espírito, diz o Senhor dos Exércitos. E sobre essa afirmação quero refletir com você, porque mais do que uma mensagem a Zorobabel, é para todo filho de Deus que se engaja na obra do Senhor. Nesse contexto, a palavra força refere-se àquilo que a pessoa pode fazer em conjunto, mas os remanescentes do exílio não possuíam um exército, uma força militar. Já a palavra poder refere-se à força individual. Todavia, lendo o contexto, fica evidente que as forças de Zorobabel estavam chegando ao fim. Exatamente por isso, a mensagem para ele era: não desanime. Não podemos confiar em nossas próprias forças e sabedoria, ou nos utilizar dos recursos desse mundo, mas depender unicamente do poder de Deus. A sua palavra é poder para toda e qualquer situação, para curar, restaurar, construir, edificar e reedificar se necessário for. O Espírito Santo de Deus é a unção constante em nossas vidas. Somente a obra realizada pelo Espírito glorificará a Deus, porque contém poder e unção. Esse poder e unção estão em nós, em você, em mim. Por vezes, nossa vida torna-se desalinhada, desnivelada. Não utilizamos o prumo que está em nossas mãos a fim de colocar alinhado com precisão o nosso viver em Cristo. Conforme a palavra sagrada, a precisão ela está ligada à observância dos mandamentos de Deus e à busca por uma vida justa e reta, e é considerada uma virtude a ser cultivada dia a dia a fim de alcançarmos a vontade de Deus para nossas vidas. Em edificação, são usadas algumas ferramentas como um nível, que serve para deixar plano, igualar, é um nível horizontal. Em analogia, diz respeito a como está a nossa vivência diante dos homens dessa terra na presença de Deus, pois seus olhos tudo veem. O nivelamento nos conduz à conduta de termos o caráter de Cristo Jesus. O prumo é uma ferramenta que verifica se está reto, se há estabilidade, é um nivelamento vertical. Em analogia, o prumo é a palavra de Deus que rege nossas vidas e nos traz justiça e retidão. E quando há nivelamento horizontal e vertical, ocorre o pleno alinhamento. Através do alinhamento nos céus, a perfeita obra da cruz foi efetuada. O nivelamento se une, o vertical e o horizontal, mostrando a lei a ser seguida, o amor, o verbo que se fez carne por amor de nós e nos concedeu o seu Espírito Santo a nos guiar em toda a verdade, a sua palavra, o prumo de nossas vidas. A palavra de Deus é o verdadeiro caminho a nos levar ao reino dos céus e, como afirma a palavra, o reino está dentro de nós. Pelo amor que recebemos, somos capazes de cumprir a lei de Deus, a qual é o amor, de forma vertical e horizontal, amando uns aos outros e a Deus sobre todas as coisas, em pleno alinhamento com a palavra de Deus, pois é necessário nos alinharmos a esse princípio que nos move pela fé. A palavra nos diz algo precioso a respeito de como nos alinharmos, no tocante a nos santificarmos na verdade, pois a palavra de Deus é a verdade.
Alinhar é seguir uma linha, é ajustar, é entrar em acordo com a palavra de Deus. Isso nos é possível pelo Espírito Santo de Deus, que nos guia em todo acerto. Somente pelo Espírito entenderemos a vontade de Deus. Em Efésios capítulo 2, versículo 18, diz que por meio dele, Jesus, tanto nós como vocês, temos acesso ao Pai por um só Espírito. E assim, como foi dito a Zorobabel, que pelo poder do Senhor aplanaria o monte e transformaria em campina. Hoje, com o dom da fé, somos capazes de transportar montanhas, como Jesus nos disse, e nada será impossível. Talvez você pense que para você está sendo difícil se alinhar à palavra de Deus, mas o que Deus nos pede não é penoso, é possível pelo seu Espírito que vive em nós, pela unção que é manifesta do seu poder em nosso ser. É crucial ativar a mente de Cristo dentro de nós, alinhando nossos pensamentos com a palavra de Deus. Isso nos transforma através da renovação da mente, utilizando a palavra viva e eficaz que penetra profundamente em nosso ser, trazendo restauração. Somos um com o Espírito de Deus e é pelo Espírito que está selado em nós que somos levados ao conhecimento de quem Deus é em nós e quem somos nele. O que nos leva ao arrependimento das nossas transgressões e com o coração quebrantado buscamos a face de Deus com sinceridade e inteireza de coração em plena fidelidade. Porque quando nivelamos nossas vidas, a palavra, ao padrão de Deus, como um espelho, são refletidas nossas falhas, nossos pecados e somos convencidos ao arrependimento, à mudança de rota, pois encontramos o perdão de Deus e o seu imenso amor, a sua graça sobre nós. Deus quer que nós nos escondamos nele e não dele, porque o prumo mede espiritualmente a nossa postura, a nossa relação com Deus. Precisamos examinar a si mesmo a fim de andar segundo a vontade de Deus e sermos íntegros. Fomos edificados em Cristo Jesus, a pedra angular, a unção que estava sobre o governo de Zorobabel, hoje está sobre o governador de nossas vidas, Jesus, que possui na sua mão o prumo e mantém seus olhos sobre toda a obra em nossas vidas e que nos permite utilizar o prumo em seu nome com autoridade e poder. A palavra divina falou naquele tempo pelo profeta Zacarias, mas continua nos falando hoje, porque o êxito só é possível quando estamos cheios do Espírito e somos purificados pelo Espírito. Assim, nos tornamos alinhados ao ponto de dizer com o apóstolo Paulo em Filipenses, capítulo 1, versículo 6, estou plenamente certo de que aquele que começou a boa obra em vós há de completá-la até o dia de Cristo Jesus. O Espírito de Deus é a origem de toda ação a fim de manifestar a glória de Deus. Hoje temos a Bíblia Sagrada, a palavra de Deus em nossas mãos, impressa em nossa mente e coração para nos guiar. E ao estarmos alinhados com precisão à palavra de Deus, o arrependimento é genuíno, que gera em nós um coração quebrantado, contrito, alinhado na dependência e submissão ao Espírito de Deus. O que torna evidente a restauração em nós e por meio de nós. Porque o Espírito Santo de Deus opera em nós e através das nossas vidas, na vida de muitos, pois a unção do Espírito de Deus está dentro de você, o poder da palavra que faz todas as coisas. Deus tem procurado por aqueles que o adoram em espírito e em verdade, que se colocam na dependência de serem tratados e usados para a sua obra, porque Ele mesmo faz a obra por nós. É pelo Espírito, na unção do Espírito, é com precisão, é de forma nivelada, a fim de colocar alinhado nosso ser, nossa vida, a vontade soberana de Deus que edificou em nós o seu novo templo, pois somos a morada do Deus vivo e real. Os exilados remanescentes daquela época responderam positivamente ao desafio de Zacarias. Arrependidos se humilharam diante de Deus. Vivemos hoje um pacto de sangue, uma nova aliança. É necessário buscarmos a justiça e a paz e permanecer fiel à aliança, vez que as nossas armas são espirituais.
Uma vez que Deus derramou seu Espírito dentro de nós para arrependimento, para que com o coração pleno de Deus e crendo na sua palavra, flua um rio de águas vivas do nosso interior, cheio do poder e unção do Espírito de Deus, trazendo cura a todas as nações. Em Efésios, capítulo 2, no versículo de 19 a 22 diz: portanto, vocês já não são estrangeiros nem forasteiros, mas concidadãos dos santos e membros da família de Deus, edificados sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas, tendo Jesus Cristo como pedra angular, no qual todo o edifício é ajustado e cresce para tornar-se um santuário santo no Senhor. Nele, vocês também estão sendo edificados juntos para se tornarem morada de Deus por seu Espírito. Jesus veio e mostrou o nivelamento do seu reino, e através do seu Espírito, seu reino foi estabelecido em nós, em sua obra fantástica, pelo alinhamento perfeito ao beneplácito da sua vontade. Eu estou aqui como instrumento de Deus para dizer a vocês que já chegou a hora de, cheios pelo Espírito de Deus, exalando da sua unção, pela precisão em cumprir seus mandamentos e nivelados pelo caráter de Cristo Jesus, se coloquem alinhados ao poder da palavra de Deus a fim de ser colaborador na edificação de Deus para esse tempo. Você será motivado a perseverar sem temor, sendo forte e corajoso a fazer a obra. Não temas, não desanime, Deus é contigo, não vai te deixar nem te desamparar até que finalize toda a obra e no final receba a coroa da vida. Deus é edificador de tudo, o verbo, a palavra de poder. Alinhe-se ao poder da palavra do Deus vivo e com o coração alinhado e fiel ao propósito de Deus, sejam cheios de toda a plenitude de Deus para toda boa obra que glorifique o nome de Jesus, nosso Deus. Que a repleta graça e imensa paz de Jesus seja com você.